Olá, eu sou Tereza Freire, sou psicóloga clínica. Neste podcast vamos falar um pouco sobre resiliência. Você sabe mesmo o que é resiliência? Você se considera resiliente? Se não se considera muito resiliente, gostaria de ser mais resiliente? E você sabia que você pode aprender a ser mais resiliente? O conceito de resiliência tem suas origens no campo da física, onde resiliência pode ser definida como a capacidade de um material voltar ao seu estado original, após sofrer a aplicação de pressão sem registrar deformações permanentes. Como os materiais de uma ponte, que cede com o peso dos carros e depois volta ao seu estado original. Resiliência é um conceito que vem sendo estudado na psicologia desde o século XIX. Nas relações humanas, as definições de resiliência não são tão precisas quanto na física, já que existem vários e complexos fatores a serem considerados quando nos deparamos com a complexidade do ser humano. Podemos entender o termo resiliência como um processo dinâmico em que há uma interação e influência mútua entre as características pessoais e do ambiente. Uma das imagens ou símbolo da resiliência é a flor de lótus. Ela é um tipo de lírio da água. Suas raízes são fundamentadas em meio à lama e ao lodo de águas ou lagos. O lótus vai subindo à superfície para florescer com toda a sua beleza. À noite, as pétalas da flor se fecham e, em algumas espécies, a flor mergulha debaixo da água. Ao nascer o sol, no dia seguinte, ela se levanta até ressurgir à superfície, onde abre suas pétalas novamente. O simbolismo está especialmente nesta capacidade de enfrentar a escuridão e florescer todas as manhãs. Os egípcios antigos associavam a flor de lótus ao deus Sol, Ra. A flor de lótus também é a única planta que regula o seu calor interno, mantendo-o por volta de 35 graus, a média da temperatura do nosso corpo quando saudável. Mais resiliente ainda são as suas sementes, que podem ficar mais de 5.000 anos sem água, esperando a condição ideal de umidade para germinar. Nas religiões orientais, como o hinduísmo e budismo, esta flor tem vários significados, inclusive em relação à espiritualidade, como se nós, aqui no lodo, pudéssemos nos abrir rumo aos céus e descobrir nossa essência divina. Na Índia, há uma lenda que narra a história da criação do lótus e sua flor, que eu vou contar agora para vocês. Certo dia, 4 irmãos, fogo, terra, água e ar, se reuniram à beira de um lago tranquilo, sentados à sombra de belas árvores. Como eram raras as oportunidades de estarem juntos, comentavam, entre eles, como haviam se tornado presos de seus ofícios. Com pouco tempo livre para encontros familiares, os 4 trabalhavam pelo planeta, mas a água lembrou aos outros irmãos que eles estavam cumprindo a lei divina, e este era um trabalho que deveria lhes honrar. Assim aproveitaram o momento para confraternizar e contar uns aos outros o que haviam construído e também destruído durante o tempo em que não se viram. Estavam todos muito contentes, felizes por servirem à criação e poderem dar sua contribuição à vida, trabalhando em belas e úteis formações e transformações da Mãe Terra. Um deles lembrou de como o ser humano estava sendo ingrato. Ora, o homem foi construído pelo esforço desses irmãos, mas não dava o devido valor à vida. Os irmãos chegaram a pensar em castigar a humanidade, privando-a de sua ajuda. Após muita conversa,
eles preferiram pensar em alguma opção boa para nos lembrar da nossa humanidade. Então, decidiram deixar uma recordação ao planeta, daquele encontro deles naquele dia. Queriam criar algo que trouxesse em sua essência a contribuição de cada um dos elementos, combinados com harmonia e beleza. Sentados à beira do lago, vendo suas próprias imagens refletidas, cada um deu sua sugestão e muitas ideias foram trocadas. Até que um deles sugeriu que usassem o próprio lago como origem. Que tal um ser vivo que surgisse da água e crescesse em direção ao céu? Disse um irmão. Então, decidiram criar uma planta que tivesse suas raízes rente à terra, crescesse pela água e chegasse à plenitude do ar. Ofereceram cada um o seu próprio dom. A terra disse: darei o melhor de mim para alimentar suas raízes. A água foi a próxima. Fornecerei a linfa que corre em meus seios para trazer-lhe força para o crescimento de sua haste. E eu cercarei com minhas melhores brisas, dando-lhe minha energia e atraindo sua flor, disse o ar. Então o fogo, para finalizar o projeto, escolheu o que de melhor tinha a oferecer. Ofereço o meu calor, por meio do sol, trazendo-lhe a beleza das cores e o impulso do desabrochar. Juntos puseram-se a trabalhar, detalhe a detalhe, na sua criação conjunta. Quando finalizaram sua obra, puderam se despedir com alegria, deixando sobre o lago a beleza da flor que se abriria para o sol nascente. Assim, em vez de punir o ser humano, os 4 irmãos deixaram-lhe uma lembrança da pureza da criação e da perfeição que o homem pode um dia alcançar. Esta criação é o símbolo da resiliência, que no ser humano pode ser considerada como um processo dinâmico que tem como resultado a adaptação positiva em contextos de grande adversidade. Dito de outra forma, resiliência é a capacidade humana para enfrentar, vencer e sair fortalecido ou transformado por experiências de adversidade. E como diz o criador da terapia comunitária, Adalberto Barreto, resiliência é a capacidade de transformar a sua carência em competência. Assim como saúde não é só ausência de doença, a resiliência não é ausência de dificuldades, mas sim a capacidade de ressignificar o passado, ser mais flexível no presente, suportando melhor as adversidades da vida, rumo a um novo futuro possível. Como a flor, nascemos no lodo, mas podemos desabrochar em direção à luz. Passamos por momentos difíceis, nos retraímos, mas podemos sim ressurgir. Quero destacar alguns aspectos que entendo estarem presentes quando falamos sobre este tema. Lembre-se, a resiliência está ligada ao desenvolvimento e ao crescimento humano. A resiliência é um processo permanente e constante. A amplitude da sua resiliência pode ser alterada a qualquer época da sua vida. Tanto você pode se tornar mais resiliente quanto menos resiliente. Eu acredito, sinceramente, que todos nós nascemos resilientes, mas há pessoas que são mais e outras que são menos resilientes. Os estudiosos da resiliência descobriram que as pessoas altamente resilientes têm características emocionais, psicológicas e comportamentais que as menos resilientes não possuem, ou não possuem de forma tão forte. E você pode aprender com elas. Sim, você pode aprender a promover a sua resiliência. Vejamos alguns dos pilares das pessoas altamente resilientes. Elas possuem aceitação positiva para a mudança, empatia e sociabilidade, controle emocional, espiritualidade, capacidade reflexiva, orientação positiva para o futuro,
autoconfiança e autoeficácia. São muitas as qualidades, são muitas as virtudes, mas você não precisa ter todas elas tão fortalecidas para se tornar uma pessoa resiliente. Sabemos que acontecimentos como traumas ou uma pandemia podem bloquear o desenvolvimento da resiliência de uma pessoa, mas também podemos desenvolver a resiliência. E a meditação é um dos meios que você pode usar para desenvolver a sua resiliência. Eu acabo de lançar aqui no Insight Time o curso que se chama Promovendo a Sua Resiliência. E convido você para fazer este curso e descobrir quais são as características das pessoas altamente resilientes e aprender com elas como se tornar uma pessoa mais resiliente. No curso eu desenvolvo os 9 pilares da resiliência que eu acabei de citar para vocês. E para cada característica trabalhada, você terá dicas e uma meditação específica para ajudar você a promover a sua resiliência. Então é isso. Se quiser deixar um comentário e me contar quais são as características que você tem que te faz uma pessoa resiliente, eu vou gostar de saber. Se tiver alguma dúvida, também posso responder. Os tempos são difíceis, as noites são escuras, mas tenha uma existência resiliente. Se abra em direção à vida, ao seu sol, como a flor de lótus. Obrigada.